Em 19 de janeiro, a cantora Nara Leão recebeu inúmeras homenagens. A data lembrava os 80 anos de nascimento de Nara, que morreu em 1989, aos 47 anos. O canal de streaming Globoplay estreou no mês passado o documentário O Canto Livre de Nara Leão. A série, com 5 episódios, fez voltar à lista dos mais vendidos o livro Ninguém Pode com Nara Leão, uma biografia do jornalista Tom Cardoso. O livro foi lançado em janeiro de 2021 pela editora Planeta. Tom Cardoso é um craque em biografias. Já escreveu as histórias do jornalista Tarso de Castro, dos fundadores do Pasquim, do jogador Sócrates, doutor Sócrates, e de Paulo Machado de Carvalho, empresário e também cartola do futebol, né, o Marechal da Vitória. Mas hoje é sobre Nara que nós vamos conversar aqui com o Tom. Bom dia, Tom, tudo bem? Bom dia, Marcelo. Prazer falar contigo de novo. Há quanto tempo, né, Tom? Já falamos dos outros livros. Normalmente falamos sobre futebol. Que bom que hoje vamos falar sobre música. É isso aí. Ô, Tom, no dia 19 de janeiro, né, a mesma data de nascimento da Nara, quem recebeu inúmeras homenagens também foi a Elis Regina, porque foi a data de morte da Elis, né? Esse ano, a data completou 40 anos. Então, muita gente falou da Nara, muita gente falou da Elis, e aproveitaram para falar de uma certa rivalidade que você ajudou, né? Tá ajudando a incendiar nas suas redes sociais, que você fica lá provocando, né? Imagina que a Elis é a melhor cantora do Brasil, foi a Nara, e as pessoas falam, discutem. É estratégia de marketing ou você pensa assim mesmo, Tom? Não, então, é até um leitor ali, quer dizer, um cara que me acompanha nas redes sociais, falou, eu ia comprar teu livro, depois dessa eu não vou comprar mais. Eu disse, rede social é brincadeira, o meu livro é sério. Quer dizer, eu acho que tem um tom aí, sem duplo sentido, que você adota na rede social, que você tem que adotar como um biógrafo. Como um biógrafo, você tem que ser rigoroso com os fatos jornalísticos. Na rede social, eu tomo como uma brincadeira, assim, e as pessoas às vezes não levam ao pé da letra. E aí, eu, um pouco para ajudar a promover o livro nesse embalo aí da série do Renato Terra, na Globoplay, que é muito boa, eu adorei, eu coloquei um pouco essa rivalidade, que foi alimentada mais pela Elis do que pela própria Nara, nas redes sociais. Mas ali, apesar da brincadeira, tem coisas que eu digo de um jeito sério, que não dá para dizer que a Elis teve o mesmo papel político que a Nara, mas isso não diminui a Elis como artista. Foi apenas uma provocação. Mas muita gente lembra da Elis como a cantora do Bêbado e a equilibrista, mas não lembra da Nara, da cantora de opinião. Então, acho que faltava um pouco de justiça a esse personagem que foi muito combativo numa época muito difícil do Brasil. Bom, mas de qualquer maneira, você começa o seu livro contando a história da passeata da guitarra elétrica, né? Como a Nara estava enxergando isso e a Elis enxergando isso. O que foi a passeata da guitarra elétrica? Só dá uma pincelada no episódio e a visão de cada uma desse episódio. Eu abro o livro com essa história que você mesmo falou. Em 67, os artistas liderados pela Elis, pelo Geraldo Vandré, pelo Jair Rodrigues, que era da turma acusada tradicionalista da música brasileira, que estava um pouco enciumada, revoltada com o sucesso da Jovem Guarda. E dizia que eles eram invasores, né, a serviço do imperialismo americano, que a música estava desvirtuando a pureza da música brasileira. E até coloquei uma letra lá do hino da passeata, que era uma coisa totalmente ridícula. Né? Você ser contra E eu abro o livro com a Nara comentando lá do Caetano, que também não endossou a passeata no Hotel Danúbio, olhando tudo aqui, falou, imagine os organistas medievais protestando contra o piano. Seria uma coisa ridícula, né? E a Nara foi a primeira a sacar, porque você percebeu, Marcelo, quem está naquela passeata de mãos dadas com Elisa é o Gilberto Gil, um futuro tropicalista. E a Nara sacou o quanto aquilo era ridículo, que parecia uma passeata do partido integralista, tinha um lado meio fascista, nacionalista, e Caetano também achou e não endossou, mas Gil, que meses depois ia fazer o tropicalismo, entrou naquela. Então eu abro o livro para mostrar que a Nara era uma mulher de vanguarda, que estava muito visionária, que estava muito à frente dos movimentos, ela sacou muita coisa antes dos outros, né? Então eu abro um pouco com essa rivalidade e aí bate muito Elis e Nara
porque Nara está achando tudo aquilo ridículo e a Elis está ali liderando aquela passeata. E você disse que a Elisa alimentava mais a rivalidade do que a Nara, propriamente dita, né? A troco do que a Elis queria fomentar essa rivalidade, Tom? Eu acho que a Elis, muita gente já falou, a despeito dela ser a maior cantora da geração dela, e eu acho que isso é inquestionável, ela tinha uma insegurança, ela brigou com muitas outras cantoras. Então, é aquela que estava no trono, mas se sentia ameaçada por intérpretes que nem chegavam aos pés dela, sabe? Então, eu acho que é uma questão para o divã, porque ela não estava ameaçada. Claro, você tinha um programa da Jovem Guarda que tinha um sucesso comercial, era uma novidade, mas isso nunca ia fazer a carreira da Elis balançar. Ela sempre seria uma grande artista, ela sempre teria o público dela, independente do sucesso ou não da Jovem Guarda. Então não há muita explicação por aquilo, mas se eu for ver, ela de fato ela alimentou muitas daquelas polêmicas, sabe? E ela ficava mais irritada ainda porque a Nara low profile, sabe, não dava muita bola para aquilo. Então, acho que isso irritava mais ainda a Elis. E como é que foi que você começa a descrever ali os encontros, né, no apartamento dos pais da Nara, do pessoal da Bossa Nova? Como é que ela foi conhecendo as pessoas? Como é que isso virou o apartamento virou ponto de encontro desse pessoal? Como é que ela entra na música? O pai dela, o doutor Jário Leão, era um advogado bem-sucedido, era uma figura meio excêntrica, assim. Ele achava que as filhas não deveriam estudar, a Danusa mesmo fez todo o ginásio na época, nem sei como que chamava o ginásio na época, eu nem me lembro. Agora também não é mais ginásio. Tinha o clássico e o científico, né? Acho que ela fez o clássico todo dentro de casa, tendo aula particular, né? Mas ela nem fez, né? Porque ela nem se diplomou. E a Nara também tinha aulas de português e inglês e também aula de violão, que era uma coisa totalmente moderna para a época, com um professor negro, o Patrício Teixeira, que tinha pertencido ao grupo do Pixinguinha, era um músico muito requisitado, e você vê como é tudo muito de vanguarda naquela casa, porque ela tem aula em casa, não vai para a escola, aula de violão, que era considerado um instrumento marginal, né? O próprio Roberto Menescal, que virou amigo da Nara, era proibido de ter aula de violão pelo pai, que achava que era coisa de vagabundo. Então, nesse ambiente muito permissivo por parte do Dr. Jário, que abriu o apartamento para as pessoas irem tocar lá, ele tinha uma roda de pôquer famosa com o Milô Fernandes, com o Antônio Maria, que no futuro caso se casaria com a filha dele, com a Danusa, e ele ficaria puto. Mas ele era um cara boêmio e que só tinha uma regra: no dia do pôquer, à noite, eles não podiam tocar, mas nos outros dias a porta ficava aberta. E aí, o pessoal, isso se espalhou muito bem, muito rapidamente pela Zona Sul. Imagina um apartamento que você podia tocar violão, cantar samba, bossa nova, e o pai da menina deixava, e isso despertou já a atenção do Ronaldo Bosco, né? Um cara, né, que já estava ali começando a disseminar a bossa nova, era muito próximo do João Gilberto, do Tom Jobim. O João Gilberto morava na casa do Ronaldo Bosco, quando alguém falou: olha, tem uma menina aí, adolescente, que mora no Poço 4 Copacabana, e o pai deixa fazer saraus aí. E aí ele foi animado com a ideia dos saraus e de conquistar a anfitriã. E aí, de fato, eles acabam tendo uma relação ali. Mas é isso, a Bossa Nova, eu não diria que nasceu no apartamento do Dr. Jairo, mas aqueles todos que tocavam lá já eram todos fãs de João Gilberto e Tom Jobim, e começam ali, por causa desses saraus, a fazer muita música, muitos clássicos da Bossa Nova nasceram ali. Mas, ao mesmo tempo, no livro eu conto que a Nara, apesar de ser anfitriã, ela era um pouco tratada como café com leite pelos machos alfas ali, por ser mais nova, ter 14, 15 anos, por não compor, né? Então, quando ela ameaçava cantar alguma coisa, os caras não davam muita confiança, o próprio Bosco. Então, ela deu um depoimento para o Miss que ela se sentia meio um patinho feio ali, e que servia só para lembrar trechos de música, né? Quando alguém precisava lembrar de um trecho, eu cantava, mas logo alguém mandava calar a boca. E ela começa a ter essa libertação como artista quando ela passa a andar com o pessoal do cinema novo. Ela tem uma relação com o Rui Guerra, depois com o Cacá Diegues, com o Glauber Rocha, que é muito amigo dela, e aí ela dá uma virada como artista. Ela passa, claro, primeiro ela grava o primeiro disco de Bossa Nova, mas ela se vê como mulher mesmo, independente, uma mulher que é dona das suas ideias, quando ela sai dessa bolha da Zona Sul
e começa a transitar com o pessoal do cinema novo. Esse título do seu livro é frase de quem? Ninguém pode com Nara Leão. Do Glauber Rocha. O Glauber fez uma carta para o Kaká no exílio, dizendo que, pô, e a Nara? Porque a Nara saiu daquele apartamento, né, da menininha da Zona Sul e participou do Opinião, né? O Opinião, que talvez seja o espetáculo musical mais importante da ditadura, é inspirado num livro da Nara, num disco da Nara chamado Opinião de Nara. E aí o Glauber, surpreendido, né, com a força daquela menina ali, ele disse para o Kaká: ninguém pode com Nara Leão. Então ela surpreende muito, que ela passa a ser daquela menina tímida com uma líder de movimentos fundamentais para a música brasileira, para a cultura brasileira. Você está falando dessa questão das opiniões de Nara Leão, e uma das coisas que ficou muito marcado, até para a gente entender esse olhar político da Nara, de saber o que estava acontecendo, ela deu uma entrevista, né, Tom, falando até, sugerindo a extinção do Exército Brasileiro, e que isso causou uma certa dor de cabeça para ela. Conta essa história, por favor. Uma das provocações que eu fiz para os fãs da Elis na rede social, eu usava como exemplo isso, porque em 66 você está ali num pré-AI-5, né? Há 2 anos do AI-5, você já não está mais no começo da ditadura, já começou a linha dura a ganhar poder dentro do governo Castelo Branco, ali com a Silva, e que é o ministro da Guerra do Castelo, e ela dá essa entrevista para o Diário de Notícias dizendo que o Exército não serve para nada, né? Que os tanques são todos velhos, parece muito capaciata que fizeram do 7 de setembro aí em homenagem ao mito. Então, e ela faz essa provocação que querem enquadrar a Nara, né? Querem prender a Nara, e há uma mobilização toda da classe artística para que a Nara não seja presa. O Drummond, Carlos Drummond de Andrade, faz um poema, Não Prendam Nara Leão. E na provocação com a Elisa, eu falo, poxa, enquanto a Nara estava dando entrevistas contra a ditadura, 1 ano depois a Elisa estava fazendo passada contra a guitarra. Para você, pelo menos para perceber que elas estavam em tempos diferentes na história, né? A Nara sacando mais que aquilo ali, o Brasil estava indo para um caminho, e a Elisa talvez também, ela não era obrigada a ter essa consciência política, mas só digo que é preciso dar justiça a uma pessoa que teve coragem para atacar os militares numa época muito dura, né, que corria sérios riscos, né? Tanto que ela vai para o exílio em Paris com o Kaká, depois que o Chico vai no inquérito, e o pessoal fala muito claramente: olha, aquela menina folgada da sua amiga, se ela não parar de falar mal e cantar músicas políticas, nós vamos enfiar um ferro na vagina dela. Diz isso muito claramente. E aí a Nara se assusta e vai para o exílio em Paris, e passa, acho que 1 ano ou 2, até voltar para o Brasil de novo. E essa questão nesse período, ela tem a questão dos filhos, né, dos casamentos. O que muda, né? Ela deixa de lado um pouco esse lado de cantora no exílio. Ela some um pouco assim do cenário brasileiro. Então muda alguma coisa? Ela tinha, quer dizer, ela adorava ir para o estúdio. Os discos dela são muito conceituais. Ela gostava de descobrir novos talentos, mas ela detestava a liturgia do artista, sabe? De cumprir essa liturgia, de ir para a estrada, receber as pessoas no camarim. Ela era abstêmia, não usava drogas, dormia cedo. Então ela detestava essa outra parte do artista. E quando ela foi mãe, ela vivenciou aquilo. Pô, agora tem uma boa desculpa para não precisar fazer show e cuidar dos meus filhos e ser dona de casa. Então ela adorou essa fase. Mas, ao mesmo tempo, nunca deixou de produzir localmente. E ela acabou sendo muito mais uma artista de estúdio do que uma artista de estrada, apesar de ter rodado o Brasil no projeto Pixinguinha e de gostar de fazer pesquisas musicais, né? Numa dessas pesquisas pelo Brasil, ele descobre o pessoal do Vila Velha, Caetano, Gil, Bethânia, Tom Zé, né? Que era uma pesquisa que ela estava fazendo. E quando ela chegou em Salvador, o Coquejo, que era um juiz famoso na cidade, que era uma espécie de mestre de cerimônia dos artistas, fala: pô, você precisa ir lá no Teatro Vila Velha, que tem uma turma muito legal fazendo música. E ela vai com um gravador e se encanta especialmente com Bethânia, tanto que convida a Bethânia para substituí-la no Opinião, porque ela já estava um pouco de saco cheio daquela coisa do sucesso, que foi uma coisa que aconteceu com ela na banda, que ela tinha que ter um monte de obrigações artísticas que ela não queria. Ela queria ter tempo para fazer essas coisas que ela adorava, pesquisa musical,
gravar sem pressão de gravadora, o que ela quisesse. E assim ela descobriu muita gente legal. Qual que era a relação dela? Você falou da banda, né? Eu lembro do Chico Buarque. A relação dela com o Chico. Sim, o Chico vai na casa dela, ele conta muito, tem um depoimento dele para o documentário do Renato Terra, em que ele vai lá com aquela timidez crônica dele, e a Nara, muito também tímida, mas objetiva, e fala, ó, liga o gravador e fala, canta aí as coisas que você quer cantar. E ele canta Pedro Pedreiro, ela adora o repertório dele, e aí casa com os dois momentos, se casam ali, porque o Chico já está um pouco cansado dessa história de canção de protesto. Ele, claro, ele não era conhecido muito ainda, mas ele via que aquela coisa estava uma coisa oportunista por parte de muita gente, e a Nara a mesma coisa, estavam vendendo ela como uma musa da esquerda, e ela não queria rótulos. Então o Chico mostrou para ela a banda, que era uma marchinha, que ele tinha composto justamente para sair dessa coisa de canção de protesto, e ela também queria isso. Então os dois se juntaram e dividiram depois com disparada o Festival de Música da Record de 67. E dali se projetam, o Chico também super tímido, mas abraça essa carreira, e a Nara quer fugir daquilo. Né? E ela se recusa até a gravar a banda no disco que ela lançaria logo depois desse festival. O produtor se enlouquece, fala, como que você não vai gravar o principal sucesso? E ela acaba topando, porque uma amiga diz, poxa, você também com a banda você vai atrair um público para ouvir as suas canções dos outros artistas. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Mas ela sempre resistiu a essa ideia do oportunismo fácil, do caminho mais... E talvez por isso ela tenha sido tão, ao mesmo tempo, não tenha feito o sucesso de outros artistas de sua geração, mas ao mesmo tempo revelou muita gente legal, né? Porque ela não tinha receio de gravar alguém novo. Talvez outra artista não tivesse a paciência que ela teve com o Chico, por exemplo, ou com outros artistas. Ela ia lá e gravava, colocava no disco. E isso acabava sendo muito importante. Eu posso citar Paulinho da Viola, Sidney Miller e tantos outros artistas. Você falou da Nara Leão de detestar rótulos, né? Quando você falou de musa da esquerda, mas ela começa como musa da bossa nova. Então deve ter sido também um negócio para ela horroroso, né, Tom? Porque ela tem sucesso, né? Quer dizer, que ela começa. No primeiro show, ela canta de costas, porque ela tem um ataque de timidez. No segundo show, o Ronaldo Bosco, os amigos insistem, ela consegue cantar e ela começa a ganhar uma certa projeção. E o Aloysio de Oliveira, que é um grande produtor, né? Que tinha trabalhado com Carmen Miranda, uma lenda da música brasileira, resolve fazer um selo, uma gravadora menor, só para gravar coisas que ele acreditava, coisas, né, de Tom Jobim também, muita coisa já de músicos experimentados, mas de dar oportunidade para novos artistas. E ela grava na Elenco o primeiro disco. Só que o Aloysio se espanta, porque ela não resolve gravar os clássicos da bossa nova que ela cantava no apartamento do pai. Ela resolve gravar sambas de Cartola, Zequete, Nelson Cavaquinho. E ela tem uma queda de braço com o Aloysio, que é uma lenda da música, um cara totalmente respeitado, e ela bate o pé. Isso é 64, ela tinha 22 anos. 64 para 65. Então ela tá ali, ela disse para o Aloysio de Oliveira, que é o dono da gravadora, é o cara que trouxe ela, não vou gravar uma bossa nova, não é que ela grava uma ou duas, ela faz um disco inteiro de sambas, porque ela já está em outra história. Mas muita gente diz, ela abandonou a bossa nova, porque... Não, mas é um disco de bossa, se você for ver, tem muito de bossa nova, mas a temática não é bossa novista, não é Amor, Sorriso e a Flor. São as canções de Cartola, de Zequete, do Morro. Então ela acaba gravando um disco do bossa sem ser de bossa, assim, tem essas duas coisas. E aí muita gente, eu tinha uma certa bronca do Rui Cássio, que eu respeito muito como biógrafo, mas eu acho que ele puxa muito nos livros dele a sardinha para a bossa nova. E no livro Chega de Saudade, né, que é uma bíblia do gênero, que é uma referência para todo mundo, ele diz que a Nara deixou de cantar bossa nova porque foi traída, né, pelo Ronaldo Bosco, na famosa viagem que ele fez para Maísa com Buenos Aires, que eles têm um caso e a Maísa volta no aeroporto e diz que vai casar com o Ronaldo Bosco. A Nara, claro, fica puta da vida, mas ela não deixou de cantar bossa nova por causa dessa dor de corno, como o Ricasso sustenta no livro. Ela deixou porque ela já estava começando a entrar em outra, já começava a andar com o pessoal do cinema novo, e isso foi em 61. Ela cantou ainda bossa nova
durante 2 anos, ela passa a andar com o pessoal do Cinema Novo em 63, 64, quando ela grava o disco pelo elenco. Então era uma coisa de fazer uma justiça histórica, porque dizia, ela deixou de cantar bossa nova porque ela ficou com raiva do Ronaldo Bosco. Não, não era nada disso. Tanto que ela, no exílio em Paris, ela grava um disco duplo em homenagem à bossa, esse sim, com todos os clássicos do gênero. E, enfim, acho que uma coisa era que tinha que se fazer justiça a esse papo, sabe? E qual é, Tom, a história dos joelhos de Nara Leão? Era uma coisa que enchia um pouco o saco dela também, né? Ela detestava ser a cantora do joelhinho. Mas, de fato, conversando com as pessoas, disse que o joelho dela era uma coisa tão harmoniosa quanto os acordes bossa-novistas, assim, não tinha ponta, era um joelho rechonchudo, e que ela, como ela começava a usar uma roupa que não era uma mini saia, era uma saia mais curta por causa do verão, e ela nunca ligou para essa coisa de moda, ela queria usar a roupa que caía melhor nela, ela mesma mandava, ela mesma cortava essas saias, ficava uma quase mini saia, por causa do verão carioca, e ela cantava num banquinho com o violão dela, apareciam os joelhos. Então tinha duas coisas aí, né? Um tipo de vestimenta que se não usou muito na época, que era cuca, assim, foi uma coisa que a Nara fez sem ter nenhum tipo de, não é uma coisa que ela pensou, vou fazer alguma coisa aqui de marketing para se associar à moda. Ela foi naturalmente, e a coisa do joelho dela ser bonito, realmente muito bonito. De acordo com talvez alguém ache bonito um joelho cheio de pontas, mas eles ficavam encantados com o joelho da Nara. Mas ela também se encheu. Uma hora ela fala, não me venham falar dos meus joelhos. Já tô de saco cheio dessa história. E um pouco do livro é isso, porque ela ficou associada, todo mundo que falava da Nara, aquela do joelhinho, aquela da voz suave. E como bem mostra o livro e o documentário do Renato Terra, ela é uma mulher, né, muito além da bossa nova. Tom, tem depois, né, de toda essa parte da carreira, o lado pessoal que teve um fim muito trágico, né? Quando é que os problemas de saúde da Nara começam a aparecer? Essa é uma história muito maluca, porque ao mesmo tempo que a Nara era uma mulher muito independente, muito dona do seu próprio nariz, ela tratou a doença de uma forma muito, como eu diria, medrosa até, ou não quis pagar para ver o que era. Ela conviveu com um tumor no cérebro durante 10 anos, que é um tumor que aumentava e diminuía de tamanho, e que em certo momento, quando ela passou a ter 8 anos com esse tumor, ela passou a ter algumas tonturas, ela via umas hélices, e não procurava muito saber o que era, assim, porque era uma coisa que incomodava, mas não deixava de trabalhar, que ela não trabalhasse. Então, eu acho que ela, ao mesmo tempo, ficava com medo, porque você vai investigar uma coisa que pode ser um câncer, muita gente prefere, já que não incomoda diariamente, a empurrar com a barriga. Eu acho que é um pouco o que ela começou a fazer, sabe? E aí, quando o tumor, realmente alguém resolve falar, não, Nara, vamos fazer uma tomografia. Na verdade, ela tinha feito uma tomografia com o Paulo Niemeyer, que é um cirurgião referência no Rio de Janeiro, e o pai muito controlador da Nara, que era ao mesmo tempo uma figura paradoxal, porque ele era permissivo, liberal, mas ele queria controlar muitas coisas das filhas. Então ele vê esse exame do Paulo Niemeyer e esconde da Nara. Esse exame durante que é o Paulo Niemeyer, ela tem um tumor no cérebro. E a Nara também não quis saber. Até que o namorado dela falou, não, vamos fazer, e se descobre, ela acaba sabendo disso. E aí entra um paranormal na história, que é um tipo de um bruxo, na verdade é um picareta, e que ela se encanta com ele, e ele proíbe ela de viajar de avião, proíbe ela de comer certas carne de porco, e de fato, em algum momento, o tumor reduz, mas eu entrevistei um médico que cuidou da Nara, que ela deixa de frequentar esse médico por causa desse médico paranormal, que é outro absurdo, e o médico explica, né, que um tumor desse pode regredir para outros fatores, e que, no fundo, a Nara era um tumor inoperável, mas que chegou no momento que talvez se ela operasse, ela podia ter umas sequelas, mas também podia ter salvado a vida dela. Mas ela estava tão encantada com esse cara que ela acabou não seguindo o tratamento tradicional e acabou morrendo muito precocemente, né? E aí é uma parte muito nebulosa da história, muito delicada, mas que eu acho que ela não foi Nara Leão ao cuidar do tumor dela, sabe? Eu acho que ela se ausentou de um problema que talvez ela pudesse ter resolvido se ela tivesse tomado outras iniciativas. E teve um episódio em Tóquio que esse problema ficou bem evidente, que
que as outras, o público começou a perceber, né, Tom? Em Tóquio, assim, logo no final da vida dela, 2 anos aí, um período que já não estava, já era um problema mesmo, ela passava a esquecer. Ela ia cantar e não lembrava mais de Garota de Ipanema, dessas canções todas. E o Menescal que acompanhava dela, sabe, poxa, não dá mais. Então teve um momento, mas é um momento muito curto. Se você for ver a carreira da Nara, a produção dela, mesmo com o tumor, é quase um milagre, assim, porque tem outro episódio, porque ela desmaia no banheiro de casa, num banho, e aí levam esse exame, essa tomografia que ela tinha feito a pedido do namorado, para o médico da Fórmula 1, porque a Danusa Leão, irmã dela, acabou sendo, por um tempo, assessora de imprensa, né, relações públicas do Grande Prêmio do Rio, e ali estavam os maiores neurologistas do mundo, que era o cara que cuidava dos pilotos, né, de acidentes. E a Danusa leva, olha, e aí o médico olha e fala, nossa, essa mulher está viva, ela está andando. Ele se espanta com o tamanho do tumor e se espanta mais ainda dela estar produzindo. Então, é um pouco de sorte, né? E ela teve, faz um milagre também, se ela ter produzido tão bem intelectualmente, né? E só no fim da vida ter esquecido das canções, com um tumor no cérebro. Então, ela conseguiu produzir muito mesmo com essa doença, que acaba sendo fatal mesmo só no fim da vida dela mesmo. Quer dizer, passa a ser fatal no fim da vida, mas passa a ser um problema nos últimos anos de vida dela. Qual era a relação dela com a irmã, né? Você citou bastante aqui a Danusa Leão, que é um personagem também aí importante da vida carioca, né? Qual era a relação delas? De alguma forma, a Danusa influenciou na carreira da Nara? Elas tinham 10 anos praticamente de diferença, a Danusa era 10 anos mais velha, e a Danusa era uma mulher muito bonita, virou uma modelo muito cedo, né? Com 18 anos já foi desfilar em Paris, e a Nara era o contrário disso, né? Era chamada de jacarezinho do pântano, caramujo, porque ela era igual a mãe dela, né? Que era uma figura muito, muito quieta, muito reservada, e ela sentia essa exuberância da mãe, que era um pouco, puxou o pai, e isso abafava mais ainda a Nara. Ela diz mais na adolescência que ela tinha problemas existenciais, né? Porque a irmã era linda, extrovertida, e ela era o caramujo. E aí, quer dizer, elas acabam se aproximando naturalmente quando a Nara vira cantora, porque a Danusa trazia dessas viagens da Europa, por ser modelo, muitos discos de jazz que influenciam toda aquela turma do apartamento, porque não era fácil você importar discos de jazz naquela época, e a Danusa trazia todos. A Danusa, quando resolveu separar do Samuel Weiner, né, que era um grande jornalista da época, para casar com o Antônio Maria, um mulato, boêmio, né, e visto como, né, pelo pai, como uma figura, né, o pai, o que eu disse, parecia um cara liberal, mas ele tinha os preconceitos todos, e o pai fica puto com a Danusa, fica sem falar com ela, e nesse momento de separação da Danusa, ela se aproxima muito da Nara, e elas ficam de fato amigas. Mas, conversando muito com a família, essa coisa nunca ficou muito bem resolvida, assim, sabe, entre as duas. As duas, eu me senti um pouco parte da Danusa quando eu quis ouvi-la para o livro, uma certa má vontade, não que ela não gostasse da Nara, mas era uma coisa, ela mesmo disse no e-mail, tem coisas que não estão muito bem resolvidas para mim. Falar da Nara é sempre difícil. E no documentário da Globoplay também a Danusa se recusou a dar um depoimento. Então, uma relação um pouco... Elas foram amigas numa época, mas não tem coisas não muito bem resolvidas entre essas duas mulheres aí. Não sei, aí só a Danusa pode dizer. E o pai o Dr. Jair teve um fim trágico também, né, Tom? Sim, ele acaba se matando, né? Ele há várias versões para esse suicídio. Ele era uma figura muito altiva, né? Mulherengo, andava ali aqueles típicos personagens de Copacabana, de sunga, fazendo Cooper, era um homem bonito para a idade dele. Dizem que um princípio de cegueira que ele passou a ter, isso deixou ele muito mal fisicamente, muito deprimido. Há versões de que a depressão dele se acentuou por causa da doença da Nara, quando ela começa a ter, de fato, desmaios ali, né? Eu acho essa hipótese pouco provável, porque ele era um homem muito forte, mas o incrível é que ele fez uma carta, escreveu uma carta, preparou tudo, ele era uma figura muito
centralizadora, ele preparou todos os remédios da mulher, né, da mãe da Nara e da Danusa, Dona Tinoca, preparou todo o inventário, o que precisava, os remédios estavam vencidos, preparou tudo para o suicídio dele. Aí, quando ele resolveu se matar, era carnaval. E aí ele falou, poxa, eu não vou me matar no carnaval, numa época de festa das minhas filhas. Ele adia esse suicídio e acaba se suicidando ali na sala de casa, liga o gás e ainda dá um tiro no próprio peito. Mas essa carta que ele escreveu para as filhas, elas nunca, acho que ficou com a Danusa, né? Ela fala pouco sobre o assunto, falou muito rapidamente sobre o tema na autobiografia dela, né? Quase tudo. Mas eu acho que também por conta dessa história do pai, falar da Nara, da família, é um pouco difícil para a Danusa. E quando você resolve escolher um personagem para biografar, Tom, o que você leva em consideração? Você falou assim, tem uma efeméride chegando, são os 80 anos do nascimento da Nara, ou era uma coisa de fã, alguém que gostava muito da Nara, ou ter lido outros livros que contavam a história da Nara e achar que está faltando alguma coisa. O que fez você escolher a Nara para dedicar aí 2 anos da sua vida escrevendo esse livro? Marcelo, eu acho que cada biógrafo tem o seu critério. Por exemplo, o Ricardo só escreve biografia de quem ele gosta e que possivelmente esteja morto, né? Que ele não quer problema com os parentes. E eu tenho um critério de, acho que eu falo sempre, eu vou usar uma palavra que pode ser pejorativa, mas tem que ter um pouco de sarjeta. Vamos pegar o exemplo do Sócrates. Eu acho que o Sócrates é um jogador inferior tecnicamente ao Zico. Mas a história do Sócrates é muito mais rica que a história do Zico. Então, eu acho muito mais interessante ler uma biografia do Sócrates do que a do Zico. Mesmo o Zico sendo um jogador no futebol superior ao Sócrates. Então, eu acho que a Nara também tinha esses elementos que talvez em outros artistas, né? Ela era filha de um cara excêntrico, começou muito cedo na bossa nova, muda de gênero, toma pancada, briga com os bossa-novistas. Tem várias histórias de sobe e desce na carreira dela, a própria doença, a relação com a irmã, essa quebra de movimentos aí artísticos, a rivalidade com Elis, que acho que dá uma força para personagem. Tem personagens que tem uma história muito rica na música ou no esporte, mas é uma história muito linear, né? Estão casados há 30 anos com a mesma esposa, ficam fazendo sempre as mesmas coisas, o que não diminui, claro, o legado deles, mas talvez não me cativem, né? Não me cativam na hora de escrever a história deles. Eu acho que o meu critério é mais ou menos esse. Acho que então, por exemplo, Marcelo, estou pensando em escrever a biografia do Jorge Ben, que eu acho um personagem maravilhoso do ponto de vista artístico, mas eu estou justamente nessa dúvida, o quanto o Jorge, apesar de ser esse artista incrível, não é um cara muito participativo, né, no movimento negro, de dar opiniões sobre questões políticas. Estou tentando investigar mais para ver se eu acho essa brecha para abraçar o personagem. Mas, por enquanto, eu estou com essa dúvida, e é essa dúvida que eu tenho quando eu vou me debruçar sobre uma história. Né? Bom, mas antes do Jorge Benjor, você tem 2 biografias já aí, eu não digo quase prontas, né? Uma quase pronta e outra bem encaminhada, que é o Antônio Carlos Magalhães. Pô, você está bem informado. Caetano Veloso. Te entrevistar tem que estar bem informado. Tem Antônio Carlos Magalhães, que está para sair, o Caetano Veloso, e você vai pegar também os 80 anos dele. Quem tiver fazendo 80 a do Caetano anos, sai primeiro. A do ACM eu tive um pouco de dificuldade na pandemia, porque é um personagem muito regional. Né? Caetano é baiano, mas o Caetano passou muito tempo em São Paulo, né? E no Rio de Janeiro, e acho que transcende aquela coisa apesar da baianidade ser muito presente, mas o ACM é um personagem muito da terra dele, que vestiu muito a camisa da Bahia. Então a pandemia me atrapalhou muito. Eu fui para a Bahia, tive que voltar. As pessoas que eu preciso entrevistar são, né, da geração do ACM, muitos com 90 anos, e aí vem uma nova onda aí, né, de uma outra variante. Então está me atrapalhando muito a pesquisa. Eu decidi colocar na frente o livro do Caetano, que não é propriamente uma biografia, é um livro inspirado naquele livro do Paulo César Araújo, do Roberto, sabe? Por temas. Vai ter Caetano político, Caetano vanguardista, Caetano polêmico. Eu separei por temas e aí eu falo do Caetano ligado a esses temas em 7 capítulos. Vai sair... Eu não falei para ninguém isso ainda. Eu falo ali nas redes sociais, faço uma pré-venda para pessoas que compram meus livros, mas eu não anunciei isso ainda, porque eu acho que vai mexer no vespeiro ali. Eu tenho umas boas relações com a Paula Lavigne, mas eu não quero fazer esse beijamão, sabe?
teve aquela polêmica das biografias não autorizadas. Eu prefiro ter um distanciamento do personagem, o Caetano não vai ser ouvido, até porque ele falou a vida inteira. Eu tenho preferido pegar muitas aspas do Caetano ao longo que ele fala sem parar durante 50 anos aí e entrevistar terceiros, né, pessoas que possam me contar coisas do Caetano. Então, é uma biografia sem a participação do Caetano. Eu não diria nem que não é não autorizada, porque não tem esse enfrentamento do personagem. Não quero, por isso, fazer algo contra o Caetano. Eu quero ter só essa independência. Então, eu diria que é um livro independente sobre uma grande figura, mais um livro jornalístico que propriamente um livro romanceado ali, uma biografia tradicional. Isso era para dizer que eu ainda vou entrevistar esse ano ainda o Tom Cardoso de novo, que eu agradeço por abrir os trabalhos da temporada 2022 do Olá Curiosos, falando de Nara Leão, o livro Ninguém Pode com Nara Leão, uma biografia da editora Planeta, voltou agora à lista dos mais vendidos, estava no ano passado, voltou agora novamente com essa data dos 80 anos de nascimento da Nara, como eu disse, falecido em 89 aos 47 anos, e que ganhou um documentário também, O Canto Livre de Nara Leão. Tom, é um prazer sempre enorme ler você e conversar com você. Então, agradeço esse nosso papo. Sucesso! E quando o Caetano estiver pronto, avisa, hein? Obrigado, Marcelo. Você foi um dos primeiros caras a abrir portas aí, a me entrevistar quando eu lancei o Marechal ali. Sempre agradeço pelo espaço que você concede ao meu trabalho. Muito legal. Então, grande abraço, Tom. E agora aqui no Olá Curiosos, eu vou chamar quem? O Guilherme Domenichelli, trazendo curiosidades do reino animal. Valeu, Tom. Um abraço.